Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui nesse início de noite para meditarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Essas 3 últimas ministrações aos domingos, eu me propus em fazer uma comparação com os crentes da igreja primitiva e com os crentes da igreja atual. Depois fiz mais uma comparação a maneira como os líderes da igreja primitiva agiam e como muitos líderes de hoje estão agindo. E essa terceira mensagem tem um propósito também de fazermos uma comparação como era a igreja primitiva, como ela se comportava e como muitas igrejas hoje se comportam. Então eu quero dar um tema a essa mensagem que é bons modos. Então toda pessoa que tem bons modos, certamente ela vai ser aceita, ela vai ser respeitada em qualquer lugar que ela chegar. E até mesmo certos ambientes, a maioria deles, quando assim existe uma organização, requer-se que se tenha regras, tenha conduta de poder se proceder, de agir naquele lugar. Eu quero compartilhar com você nesse momento 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14, que diz o seguinte: ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então nós vemos aqui um conselho que Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo, um discípulo que Paulo assim instruiu e ensinou durante a sua caminhada, desde o momento que ele conheceu esse jovem crente de verdade. E ele fala a respeito da sua palavra, de como ele deveria se comportar como servo de Deus, como um líder da igreja primitiva, onde ele coloca sobre a responsabilidade de Timóteo, para que assim ele dá algumas instruções de como um diácono, de como um presbítero deve andar na casa de Deus e ter um bom testemunho, tanto para aqueles que estão de dentro, como também para aqueles que estão de fora. Por isso que ele diz: vos dou essas orientações para que você possa ficar ciente, ó Timóteo. Enquanto eu não for até você e falar pessoalmente, vai que de repente eu vou tardar, vou demorar a chegar até aí. Então te passo essas informações para que todos aprendam como se deve se comportar na casa de Deus. Então é a casa de Deus, ele diz, a igreja do Deus vivo. Então ele está dizendo que a casa de Deus é a igreja de Deus. Então se existe uma casa, porque tem um morador. E este morador é o Espírito Santo, que habita na sua igreja. E ele dá alguns adjetivos, dizendo que essa igreja, que essa casa de Deus, é coluna e fundamento da verdade. Eu sempre costumo dizer na igreja que o local onde nós nos reunimos, onde nós tratamos das coisas de Deus, onde nós falamos e pregamos os mandamentos do Senhor, era para ser um lugar de maior respeito. Era para ser um lugar onde a injustiça não viesse a acontecer. Porque a casa de Deus é fundamento da verdade. Então nenhuma mentira era para ser comentada ou ser praticada, vivida na casa de Deus. Mas pela nossa ignorância, porque erramos
por nos faltar o conhecimento das Escrituras, como também do poder de Deus, uma intimidade maior com o Espírito Santo, acabamos tropeçando e acabamos quebrando algumas regras na Igreja de Deus. Assim como existem regras para serem cumpridas no trabalho, na escola, na sociedade, nos relacionamentos interpessoais e em tudo na vida, na casa de Deus não é diferente. Então nós temos que aprender a ter uma reverência todas as vezes que nós nos achegarmos à presença do Senhor. Seja na sua casa, individualmente, e eu estou me referindo à igreja física, à igreja local, onde existem regras, e essas regras, elas já têm que estar impregnadas no nosso coração. Como, por exemplo, chegar diante do Senhor com temor, com reverência, adorá-lo na beleza da sua santidade. Devemos nos portar de maneira digna, não falar qualquer coisa, mas temer aquilo que falamos, e quando falamos para o Senhor, porque não estamos falando para homem, como diz a palavra. Se você for fazer algum voto para que não se cumpra, então é melhor que não faça, pois nós estamos fazendo esse voto com o próprio Deus. Então devemos ter essa conduta para assim nos relacionarmos com o Senhor. Então na casa de Deus existem regras, existem as maneiras que o Senhor exige quando vamos nos aproximar dele, porque ele é santo, porque ele é justo, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Então, como Paulo disse para Timóteo, para que você possa saber como deve se conduzir, se comportar na casa de Deus. Assim também, devemos ter essa consciência, que quando estamos na nossa casa, nós ficamos à vontade, pois ali estamos dentro do nosso próprio lar, onde as pessoas que nos cercam, esposa, filhos e filhas, e outras pessoas até que habitem nessa casa, há uma certa liberdade. Então você fica mais à vontade. Você pode ficar sem camisa, de short na sua casa. Você pode, no momento que der uma fome, você abrir a geladeira para tomar um suco, tomar uma água gelada, independente do horário, até de madrugada, porque a casa é sua. Você tem essa liberdade. Mas quando você está na casa de uma outra pessoa, como um visitante ou um hóspede, então essa liberdade, ela já não é tão livre como é na sua casa, porque aquela família já tem uma maneira de viver, de se comportar, tem um horário mais ou menos certo de dormir, de jantar. E quando nós estamos num ambiente assim, nós devemos nos adequar àquele lugar. Então, numa casa onde você é hóspede, você não vai acordar 3 horas da manhã para abrir a geladeira e pegar algo para comer, porque você está num outro ambiente e as regras, você tem que se adequar àquela situação. Então, na casa de Deus não é diferente. E mais ainda, onde deveria ter essa nossa responsabilidade, esse temor de nos comportar diante de um Deus tão santo, de um Deus justo e todo-poderoso. Então existe regra para todas as coisas onde vivemos, senão viraria uma bagunça. Por isso, do surgimento do direito para regular esses nossos relacionamentos como sociedade, como pessoa, e também os mandamentos, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para assim colocar essas regras de como devemos adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Segundo Timóteo 2,5 diz: nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Até mesmo nas atividades esportivas, em competições, tudo existe regra. E se essa regra for quebrada, então certamente esse atleta será desqualificado.
ele não terá mais condições alguma de assim vencer e triunfar diante dessa competição. Em momento algum ele será coroado, porque ele não cumpriu as regras, ou qual assim aquele esporte ou aquele jogo, seja o que for, se exigia. Então, quando se quebra regras, quando se quebra regulamento, certamente aquele que assim o fez será desqualificado. Por isso que Paulo diz claramente: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Assim nós também, se não andarmos conforme as Escrituras, se não andarmos no temor de Deus, ouvindo a voz do Espírito, seguindo os seus mandamentos, de forma alguma nós vamos vencer o mundo. Em momento algum venceremos a nossa própria carne. Então precisamos estar de acordo com o regulamento do Senhor, que é a sua palavra. O infiel, o medroso, o preguiçoso, o desobediente são inaptos para a obra de Deus. Pense nisso. Aquele que é infiel, ou que seja medroso, preguiçoso, desobediente, ele será uma pessoa não qualificada para exercer a obra do ministério. Então nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é colocada dentro de nós. E ela pode crescer quando nós damos essa resposta, dizendo sim ao Senhor, consagrando as nossas vidas e andando em fidelidade, andando em obediência aos seus mandamentos, se dispondo para realizar a sua obra, ter o prazer, ter a alegria de poder servi-lo, seja através de canções, louvando e bendizendo o seu santo nome, seja através da evangelização, seja através da oração, da consagração, das suas contribuições. Não importa, o Senhor nos chama para sermos verdadeiros diante dele e diante dos homens também. Então nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus em todas as coisas, para que ele possa nos usar de maneira gloriosa. Filipenses 1,16, Paulo disse: fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Momento onde ele estava preso. E algumas pessoas falavam de Cristo, relatando assim o que estava acontecendo naquele momento e fazendo uso da situação em que ele estava preso, para falar de Cristo por vanglória, por contenda, mas outros estavam falando de coração. E Paulo diz: olha, eles estão falando de Cristo, é o que importa. Mas eles têm essa consciência, e eu também tenho, que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Então nós somos os bons soldados de Cristo Jesus. Ele nos chamou para servi-lo. E também nos chamou para assim defendermos o Evangelho, a sua palavra, através da pregação da verdade que liberta aqueles que estão na mentira. Então você foi chamado pelo Senhor para ser um defensor do Evangelho. Então abra a sua boca, fale a verdade. Aqueles que estão vivendo em mentira, que estão servindo a outros deuses, que estão presos nesse sistema mundano, onde a luz ainda não brilhou no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos reveste das suas armaduras, porque nós somos soldados, e o soldado ele deve estar pronto para defender o seu reino, defender o seu rei, defender o seu Senhor, defender a sua família, defender o seu estado, seja o que for, seus bens. Assim também temos que ter essa consciência, como muitos nesse momento ao qual nós estamos vivendo, têm se levantado para defender a liberdade de expressão, a democracia e tantas outras coisas. Nós mais ainda devemos defender essa verdade, porque aqueles que estão vivendo na mentira, eles vivem em trevas, vivem num domínio da corrupção. E nós
temos que falar a verdade a tempo e a fora de tempo. Então você foi posto para a defesa do Evangelho. Então não seja um soldado tímido, um soldado frouxo, medroso, que corre diante dos combates, diante das perseguições, diante das lutas. Seja revestido da força e da graça do Senhor. E assim você será mais do que vencedor, porque Ele não te deixará só. Ele pelejará contigo. Lembre-se, Ele é o Senhor dos exércitos. Então Ele continua trabalhando, Ele continua lutando, Ele continua na batalha com cada um de nós, que assim nos colocamos para fazer a sua vontade. 1 Coríntios 9,16 diz: quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então Paulo deixa bem claro, quando eu prego o Evangelho, não uma outra doutrina, não uma outra filosofia, não a religiosidade, nem uma maneira pessoal de se pensar que eu aprendi com outras pessoas, mas quando eu prego o Evangelho, não tenho de que me orgulhar, mas é um prazer nós pregarmos o Evangelho. Quando ele diz isso, não no sentido de que ele não se vangloria por ser um instrumento de Deus, mas sim tem um coração grato por ser usado por Deus. E ele diz que a ele foi imposta esta obrigação. Será se essa responsabilidade foi dada somente ao apóstolo Paulo? Será se eu e você também não estamos imbuídos desse compromisso de poder pregar o Evangelho, de proclamar a verdade a tempo e a fora de tempo? Independente se vão gostar ou não, se você vai ser aplaudido ou não, se você vai ser aceito pelos demais ou não. Primeiramente, temos que agradar a Deus, agradando ao Senhor, que é o mais importante. Certamente, as pessoas que vão ouvir a palavra da nossa boca, ela vai ouvir com verdade e com fé, e o Senhor vai tocar nos seus corações. Por isso que Paulo disse, nessa consciência que ele tinha: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então nós podemos dizer a mesma coisa. Ai de você, e eu digo ai de mim mesmo, se eu me calar, se eu não falar aquilo que está no meu coração, aquilo que o Senhor plantou dentro de mim, exercer o ministério ao qual Ele me separou, e você também. Então não seja tímido, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, e certamente Ele vai te dar força, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar paz, Ele vai te fazer prosperar diante dos teus inimigos. Jesus disse: vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha que coisa tão maravilhosa. A bondade do Senhor, o seu amor por cada um de nós, quando Ele nos chama de amigos. Nós somos seus amigos, se nós fizermos o que Ele pede para que se faça. Até então, se nós sermos desobedientes, nós deixamos de ser amigo de Deus. Por isso que Ele diz: eu não chamo mais de servo, porque o servo escravo, ele não tem essa intimidade com o seu Senhor. Mas o amigo não, o amigo tem. Ele compartilha, por isso que Jesus disse: tudo que eu ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Compartilhei com vocês. Então agora que vocês sabem da minha vontade, agora vocês têm o conhecimento da verdade, e têm uma plena consciência que eu vos chamei para esse propósito. Então vocês serão meus amigos, se vocês praticarem os meus mandamentos. O Senhor morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito
e nos deu essa responsabilidade. E nós aqui estamos como igreja, como amigos do Senhor e amigos fiéis, amigos que não abrem mão, amigos que dão um bom testemunho da sua misericórdia para conosco. Então seja amigo de Jesus, faça a obra de Deus. Como tema, irmãos, falar das coisas de Deus e principalmente da sua igreja. Então minha proposta hoje aqui é abordar alguns assuntos no que diz respeito à igreja do Senhor. E isso é muito sério, devido à nossa limitação, à nossa pequenez. Podemos assim incorrer em alguns erros, mas estou convicto daquilo que eu vou compartilhar com você. É uma realidade que muitos de vocês têm vivido e tem também o fundamento bíblico, para que não fique somente na minha experiência, mas que a base dessa mensagem seja sempre a palavra de Deus. Então quero falar e comentar um pouco com vocês a respeito dessa igreja. Jó 38:2 diz: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Essa foi uma pergunta que Deus fez para Jó. Então eu temo bastante todas as vezes que vou pregar a palavra de Deus. Não quero ir de uma maneira qualquer, irresponsável. Não quero ir numa força carnal, numa sabedoria humana. Porque essa pergunta que o nosso Deus fez para Jó, Ele pode fazer também para nós. Quem é você que tem turvado os meus conselhos com palavras sem conhecimento? Então, falar das coisas espirituais para nós, se não for por intermédio das Escrituras e do agir do Espírito Santo no nosso coração, é melhor que fechamos as nossas bocas e não venhamos a falar, para não atribuirmos alguma coisa a Deus daquilo que Ele não é e daquilo que Ele não faz. Então nós devemos temer, e principalmente quando vamos falar da igreja do Senhor. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que Jesus, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então Jesus está no comando da sua igreja. Jesus é o cabeça de todas as coisas, e é da cabeça que vem os comandos, é da cabeça que sai toda a direção, sai todo a força para que o corpo corresponda, para que o corpo reaja. É a cabeça, onde na nossa cabeça em si existe o cérebro que comanda todo o corpo, vem toda a orientação para todos os órgãos, e assim o nosso corpo funciona. Então também é o corpo de Cristo. Então somente dele que pode vir a verdadeira orientação para as nossas vidas, que somos membros deste corpo. Então ele é a cabeça desse corpo, não existe um outro cabeça, não existe um outro Senhor. Então a verdade emana tão somente dele. Limito-me a compartilhar alguns comportamentos da igreja física, apenas, não da celestial. Então quero que vocês entendam que o meu compromisso hoje é falar um pouco sobre essa igreja física, onde ela é composta de um lugar, de um espaço, e nós nos reunimos naquele lugar, e somos identificados como uma instituição religiosa, como uma igreja que serve ao Senhor. Então esse conjunto das coisas nesse mundo físico que se une ao mundo espiritual que eu quero me referir. E não a igreja pura, a igreja santa, a igreja imaculada, mas essa igreja que nós entendemos como homens naturais e nos comportamos muitas vezes de uma maneira indigna. Mateus 16:18, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa igreja, ela é
imbatível. Foi o próprio Senhor que disse que Ele edificaria a sua igreja. Então a igreja é do Senhor. A igreja, ela é mais do que vencedora. A verdadeira igreja, ela sempre vai triunfar. Ela sempre vai vencer o mal. Porque o Senhor mesmo é quem assim já estabeleceu. E Ele reina sobre a sua igreja. E Ele nos fez povo seu. E Ele nos usa com esse propósito. A ponto de que as portas do inferno, as resistências de Satanás, as coisas deste mundo, não pode resistir ao poder da igreja que está espalhado por toda a face da terra, representado assim pelos seus filhos, na pessoa e na unção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Efésios 5:25 diz: Cristo amou a sua igreja e a sacrificou-a por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então aquele mesmo que falou, eu vou edificar a minha igreja, é Ele quem prepara essa igreja. É Ele quem santifica essa igreja. É Ele quem lava essa igreja. Tudo isso para apresentar diante dEle como Ele é. Uma igreja gloriosa. Uma igreja verdadeira. Uma igreja limpa. Uma igreja santificada. Uma igreja perfeita para ter comunhão com Ele. E esse trabalho somente o Espírito de Deus é quem pode realizar. Esta é a igreja perfeita. E essa igreja, esse modelo de igreja que nós devemos assim seguir. Então nós somos igreja do Senhor. Se temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, assim devemos buscar essa santificação, essa separação, para que esse encontro possa ser cada vez mais íntimo e mais profundo com o Senhor. E como uma prova real de que nós somos igreja do Senhor, membro desse corpo, a Bíblia diz que quando Saulo de Tarso estava furioso, perseguindo assim a igreja do Senhor, os cristãos, e ele recebeu ordens para que fosse até Damasco para prender alguns irmãos, seja homem, seja mulher, que confessasse a Jesus Cristo. E diz que nesse caminho o Senhor o encontrou, e ele assim teve uma experiência sobrenatural com Jesus. E Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, Saulo estava perseguindo as pessoas, os irmãos que confessavam Jesus como Senhor e Salvador. E o próprio Jesus se identifica com aquela igreja, com aquele povo, dizendo: Saulo, por que você me persegue? Então quem persegue o corpo de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Quem vai de contra a igreja está indo de contra o próprio Deus. E se o Senhor age, se o Senhor opera, quem pode se contrariar ao Todo-Poderoso? Então nós fazemos parte dessa igreja e Ele capacita essa igreja. A Bíblia diz que quando Ele morreu e Ele triunfou, subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. E nós somos os homens, as pessoas que estamos nesse corpo físico, que representa a igreja do Senhor também nesse mundo físico. E a Bíblia diz que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E diz mais, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificada. Então entenda, nós estamos aqui como homens naturais, homens comuns, mas ao mesmo tempo estamos com a representação espiritual, porque o Senhor, através do seu Espírito, tem dado dons aos homens, e esses dons são presentes do Senhor, à vida do seu povo, para que assim possa realizar a obra do ministério, possa edificar, possa aperfeiçoar no trabalho
Tudo isso com o propósito de edificar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja determinada, fiel, para servir ao Senhor aqui nesse mundo presente e também no mundo vindouro. Então o Senhor tem capacitado a homens, tem capacitado a você, para que você trabalhe na edificação deste corpo, que é a igreja. E a igreja, irmãos, ela tem um papel fundamental. Ela não somente representa no mundo físico, mas como nós recebemos esses dons espirituais, como nós recebemos o dom do céu sobre as nossas vidas, nós também temos entrada nesse mundo espiritual. Assim também como o mundo espiritual tem entrada nesse mundo físico. O Senhor nos deu essa condição de como homens físicos também têm entrada no mundo espiritual. E isso acontece quando somos igreja do Senhor. Paulo relata em Efésios, capítulo 4, ou melhor, 3, o versículo 10, quando ele diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, todo esse trabalho que Jesus realizou, tudo isso que aconteceu, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação, o fato dele enviar o seu Espírito, estabelecer a sua igreja nessa terra, através de nós como seus servos. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu com propósito, para que através de nós, dessa igreja que aqui está presente, a grandeza, a sabedoria, o poder, o conhecimento de Deus fosse assim conhecido diante dos principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso que eu falei antes, quando o Senhor nos dá esse revestimento dos céus, então nós podemos ter também entrada e essa influência nas coisas celestiais. Por isso que os principados e potestades reconhecem a grandeza de Deus através da sua igreja que ele estabeleceu sobre a face dessa terra. Olha a responsabilidade que nós temos de glorificar ao Senhor como igreja de Deus, porque o inimigo diz que esse mundo pertence a ele. Nós estamos aqui dizendo que Jesus já o venceu e ele nos deu a fé para vencermos também este mundo. Então estamos aqui para implantar o reino do Senhor aonde quer que andarmos. Então essa responsabilidade é sua. A igreja era para ser uma espécie de STJ, para julgar as faltas cometidas entre irmãos. Não queremos nem falar, né, irmãos, em STF, STJ, porque a justiça de Deus, a verdade de Deus. Assim a igreja tem essa responsabilidade de andar na verdade, de andar no amor, de andar na justiça. Mateus 18, 5 diz: se um irmão pecar contra um outro irmão, diz que essa pessoa tem que ir até aquele transgressor e conversar com ele, para que a paz seja restabelecida. Se ele não aceitar, ele deve chamar mais um ou dois irmãos e deve ir até aquele pecador. E se ele recusar e rejeitar, a Bíblia diz que leva ele à igreja. Olha onde entra a responsabilidade da igreja, onde se requer entendimento, se requer sabedoria. E ele diz mais: se ele negar também em ouvir a igreja, considera ele como pagão e publicano. Então, a última palavra vai ser a da igreja. Assim era para ser também nos nossos dias. Quem dera se essa igreja atual tivesse tão espiritual e tão cheia de sabedoria para julgar pelo menos as coisas internas que acontecem no nosso meio. Mas infelizmente, nem sempre isso acontece. Ou quase essa justiça, ela manifesta em nosso meio. Então precisamos melhorar. E Paulo chama a atenção dos coríntios, no capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs
e não pelos próprios santos? Então os irmãos da igreja de Corinto ali estavam brigando entre si, muitas contendas. E Paulo diz, olha, não é possível que não tem ninguém. Cadê a igreja espiritual? Cadê a igreja para resolver os problemas? Cadê a igreja sábia? A igreja madura, para que assim possa resolver os problemas internos? Ou vocês vão ter que ir até um tribunal humano, até diante dos ímpios, para que assim eles venham julgar uma causa onde vocês mesmos poderiam resolver, porque vocês têm a palavra, vocês têm o Espírito. Mas infelizmente, a infantilidade, a carnalidade, não permite muitas vezes que esses problemas sejam resolvidos dentro da própria igreja. E precisam ir a um tribunal humano, para que assim uma pessoa que não tem nem o temor de Deus possa dar uma sentença mais justa possível, conforme assim o entendimento que ele tenha do direito. E a Bíblia diz mais, e eu queria compartilhar com você, para que possamos fazer uma comparação nesse momento. E eu te faço uma pergunta. O que a igreja primitiva tinha, que certas igrejas hoje não têm? O que a igreja primitiva tinha, que certas igrejas hoje não têm? Eu quero compartilhar com vocês algumas situações. Eu diria que ela tinha um único Senhor, um único dono. E hoje ela tem vários donos. Deixo como referência para você Atos 20 e o versículo 28. Quando assim Paulo orientando aqueles irmãos, ele diz, olha, cuidai de vós e do rebanho de Deus, que ele comprou pelo seu próprio sangue, para que vocês possam apacentar este rebanho, edificar este rebanho. Então, o único dono da igreja, da única igreja, que é Jesus, que ele mesmo falou, edificarei a minha igreja, eu zelarei e alimentarei a minha igreja. Mas hoje, infelizmente, muitos líderes têm achado que a igreja é sua, tem liberdade para fazer o que bem quer, não que o dono, que o Senhor, que o cabeça, que é Jesus, ordene que se faça. Então, repensa nisso. A igreja primitiva só tinha um dono, que era Jesus. E hoje existem muitos donos de igrejas locais, de instituições, que fazem aquilo que bem entende, independente da orientação até das Escrituras. A igreja primitiva, que ela tinha o poder do Espírito Santo, hoje ela tem um poder de convencimento. Deixo para você 1 Tessalonicenses 2,5, que diz que Paulo, escrevendo ali para aqueles irmãos, dizendo que a sua palavra não era encarregada de bajulação, nem de artimanha, de ganância, mas sim, era da unção, da verdade, do amor, da sinceridade, que ele ministrava e pregava o Evangelho. Então hoje, essa igreja de hoje, precisamos mais da unção do Espírito, para que a palavra que saia e tudo aquilo que aconteça no nosso meio, seja pelo poder do Espírito Santo, e não por meio de técnicas, de artimanhas, de meios humanos, carnais, para convencer as pessoas. A igreja primitiva, ela tinha identidade. A de hoje perdeu a identidade. Então, antigamente, as pessoas sabiam que elas eram crentes porque eram cheias do Espírito Santo. Tinha uma maneira sadia de se falar, tinha uma maneira sadia de se vestir, tinha uma maneira de se comportar. Então se sabia com mais clareza se a pessoa era um cristão ou não, isso independente do abrir da sua boca. Mas hoje nós não vemos essa diferença com muita clareza entre aquele que é um cristão e aquele que não é cristão. Então a igreja de hoje, ela tem perdido a identidade e fica como fundamento Gálatas 3,3, que diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis na carne? E isso tem acontecido, infelizmente,
em muitas igrejas, tem começado muito bem pelo Espírito, mas devido ao seu crescimento, devido à sua expansão, devido à sua fama, devido às coisas aparentemente boas que têm acontecido da parte do Senhor, muitos têm deixado o Espírito e têm vivido na carne. Outra que a situação que a igreja primitiva tinha é porque ela propagava o Evangelho. Hoje ela propaga mais a denominação. É semelhante a Saul, que foi e fez um monumento no Monte Carmelo para você mesmo, para ele mesmo. Fez um altar em memória a ele mesmo. Então a igreja primitiva, compromisso que ela tinha, era tão somente em anunciar o Evangelho e não a sua denominação. Nós costumamos ver, até mesmo na televisão, pessoas ditas famosas, dizendo que eu sou de tal denominação. São pagas muitas vezes para fazer essa propaganda. Ao invés de se preocupar em propagar o nome do Senhor, a palavra de Deus, preocupam-se em falar da sua instituição, a qual ele é dono. A igreja primitiva, ela engrandecia o nome de Jesus. A igreja de hoje engrandece o nome do seu líder. Então, irmãos, isso é muito sério. Se nós, como igreja, tivéssemos essa cautela de tão somente cuidar das coisas e engrandecer o nome do Senhor, certamente o poder do Espírito seria mais liberal no nosso meio. Mas crescemos tanto que muitas vezes propagamos mais o nosso próprio nome, o nome do cabeça, o nome do líder, o nome do presidente, o nome do chefe, seja o que for. E precisamos dar ênfase ao nome de Jesus. Fica como referência 1 Coríntios 3:4, que eles estavam brigando entre si, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo reclama, dizia: vocês não são carnais, dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão servo de Deus, instrumento pelo qual ele tem usado. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então que nós possamos entender que o Senhor e o nome dele somente é que deve ser glorificado. A igreja primitiva pensava em ganhar almas. A igreja de hoje pensa em ganhar dinheiro. Provérbios 11:30 diz: o que ganha almas, sábio é. A igreja de hoje, se fosse escrever esse provérbio, dizia: quem ganha dinheiro, sábio é. Confunde as coisas, investe os valores. Então nós temos que estar preocupados com almas, com o bem-estar das pessoas. E quanto mais, melhor para compor esse corpo que é a igreja do Senhor, que há de morar no céu. Não por um orgulho, por uma vaidade, para mostrar para a sociedade que a minha igreja seja a maior e seja a melhor, a mais bem-sucedida da cidade. De forma alguma. Então precisamos estar preocupados com almas, que a igreja primitiva tinha, que ela crescia e se fortalecia em meio às perseguições. A igreja de hoje diminui e enfraquece. Nós vemos em Atos 8, versículo 1, quando assim Estevão morreu, houve uma grande perseguição na igreja do Senhor, e muitos irmãos saíram, se espalharam para não serem mortos. Mas eles não ficaram calados. Eles saíram na força do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a verdade, ganhando almas, o Senhor usando de maneira poderosa. Irmãos, é lamentável ver uma igreja tão medrosa, tão frouxa como essa de hoje. Por isso que eu disse que eu temo em falar da igreja do Senhor, mas não estou me referindo à igreja espiritual que Ele tem edificado e ela está espalhada por toda a face dessa terra, mas eu me refiro às pessoas que compõem essa igreja e que não reagem à altura do amor de Deus para com a sua vida. É essa igreja que eu me refiro, que diante de uma perseguição tão minúscula, uma coisa tão insignificante, já tem medo, fica em casa, cruza os braços. Imagine quando chegar uma perseguição do Apocalipse. Imagine se teremos estrutura emocional, espiritual, para que possamos assim dizer não para o diabo e sim para o Senhor. Diante de um decreto tão simples, poderia ser analisado, poderia ser pensado,
para se ter um discernimento melhor de como agir. Muitos agiram de uma maneira, digo, até vergonhosa. Então precisamos abrir os nossos olhos. Eu vejo que essa situação que nós estamos vivendo está servindo como teste para nós, a fim de que possamos parar e entender até que ponto nós somos crentes suficientes. Então tem muita gente que achava que era crente, e agora está claro que não é crente o suficiente, que precisa de uma conversão maior, que precisa de um amor maior pelo Senhor. Então reveja seus conceitos como igreja, a quem você representa na face dessa terra. A igreja primitiva, ela apelava para a justiça divina. A de hoje apela para a justiça humana. Atos 4:29 diz que os apóstolos foram perseguidos, foram ameaçados, dizendo que eles não poderiam pregar, não poderiam falar em nome de Jesus, não poderiam curar. O que eles fizeram? Juntaram, foram orar, pediam ao Senhor que Ele assim os revestisse de ousadia para poder continuar pregando enquanto o Senhor viesse estender as suas mãos. Hoje, infelizmente, diante de uma perseguição, o que está acontecendo? Nós estamos apelando para a justiça do homem. Não temos mais uma consciência de que o Senhor é o Senhor da igreja, que as portas não prevalecem contra a igreja do Senhor. É mais fácil ir até um fórum, é mais fácil contratar um advogado para defender os nossos direitos até constitucionais, mas nos esquecemos de que temos um justo juiz, um Senhor que peleja por nós, coisa que a igreja primitiva tinha e que a igreja de hoje está precisando copiar. A igreja antiga, ela cria mais na cura divina, hoje ela crê mais na medicina. Isso está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 12, que fala a respeito do rei Asa, rei de Judá. Diz que ele ficou enfermo dos pés, e uma enfermidade grave, mas ele não buscou o Senhor em momento algum. Ele ia aos médicos, buscou todos os recursos humanos, mas não buscou o Senhor. E hoje, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de comunhão com Deus, por essa frieza espiritual, por essa racionalidade, quando nós temos um problema, nós estamos apelando mais para uma consulta médica, para um remédio, nem paramos para buscar e orar, dar uma oportunidade que Deus mostre o seu poder de cura sobre as nossas vidas. Então precisamos rever os nossos conceitos como igreja, para sermos parecidos com essa igreja primitiva. A obra social na igreja primitiva era algo natural. A igreja de hoje parece ser uma obra sobrenatural. Estão muito preocupados mais em fazer o marketing, fazer o nome da igreja. Faz uma obra social, não por amor, movido por um sentimento de compaixão e de misericórdia para com os necessitados, mas sim para fazer propaganda, para mostrar que é uma igreja que tem amor, e muitas vezes com segundas intenções, para arrecadar, para pedir dinheiro ao povo, dizendo que está fazendo uma grande obra, e muitas vezes não é verdade. Então aquilo que era para ser natural, fazer tão pouquinho, demonstra ser sobrenatural. Mateus 6,3 que diz, quando nós fizermos alguma coisa com a mão esquerda, a direita não pode tocar trombeta. Se nós dermos uma esmola para alguém, não podemos estar anunciando essa esmola, mas ela tem que ser dada em secreto, porque é em secreto que Deus vai também nos recompensar. Então não se preocupe com o marketing, igreja. O marketing que nós devemos fazer tão somente é do nome do Senhor Jesus, é do amor de Deus. A igreja antiga, ela vivia um evangelho prático. Hoje vive-se mais um evangelho teórico. Então, aquilo que ela vivia, aquilo que ela pregava, vivia tão cheio do Espírito Santo que aquilo se tornava uma realidade aos olhos dos homens. Hoje, infelizmente, falamos muito, pregamos muito, fazemos tão pouco ou quase nada, e vemos tão pouco ou quase nada. Quando eu digo isso, é literalmente aos olhos um agir sobrenatural, com sinais, prodígios, maravilhas e outras manifestações do amor de Deus através da sua igreja, do seu povo.
É o que Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes esquecidos, enganando-vos a vós mesmos. Então, como igreja, precisamos acordar, precisamos colocar em prática. Se nós falarmos, pregarmos tudo aquilo que é verdade e não fizermos, nós estamos iludindo a nós mesmos. Então vamos acordar, igreja do Senhor. Qual a igreja você quer pertencer? A igreja de Jesus ou a dos homens? Que igreja você quer pertencer? A verdadeira igreja de Jesus, que é essa igreja espiritual e física também, ou a igreja humana, a uma associação, a uma instituição filantrópica? Então você, pelo seu proceder, é que vai assim determinar como você deseja viver. Filipenses 3,12 diz: vou caminhando buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu vou seguir o meu caminho, vou seguir nessa trilha, procurando fazer aquilo que o Senhor de fato me chamou para fazer. E eu peço que você faça o mesmo também, que você se coloque diante do Senhor e peça para que Ele venha renovar o amor, a fé, para que de fato você represente a igreja de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Então você que é a igreja do Senhor, então medite na sua palavra e faça a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite e seja um exemplo de uma igreja que vai morar no céu. Deus nos abençoe poderosamente.